Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar, para começar o seu dia bem informado. Hoje é dia 20 de março, terça-feira. O programa está só começando, eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Mais professores aderem à paralisação da categoria, que deve continuar nessa terça. Oficialmente, a greve começa na quinta-feira, 72 horas após a entrega deste documento à Secretaria Estadual de Educação. Ossada humana é encontrada dentro da mata da UFAM. O cadáver estaria por lá há 3 anos. Números de pedidos por medidas protetivas no Amazonas para mulheres dobra. Aqui no Amazonas a gente tem trabalhado muito, os 2 juizados, para que o processo seja mais célere e para que elas acreditem no sistema de justiça, né? Aqui no estúdio, o assunto é a dificuldade de aprendizagem de crianças e como a música pode ajudar nisso. Ela está conseguindo se soltar mais, se adaptar aos ritmos, fazer os passinhos no ritmo da música, está sendo bem legal. E o Jornal A Crítica de hoje traz mais uma vez o álbum oficial da Copa do Mundo de presente para os leitores. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, são 6 horas e 2 minutos, nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar, é muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só mandar uma mensagem na nossa página no Facebook, digita Manhã no Ar, deixa seu recadinho e interage com a gente por lá. Nós já estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E a polícia prende um suspeito e procura outros envolvidos na morte de uma estudante para roubar o celular dela. O crime foi em outubro do ano passado. Everton Santos, de 20 anos, foi preso acusado de latrocínio. O crime aconteceu em outubro do ano passado, quando ele e mais 2 comparsas roubaram o celular da vítima. Durante o roubo, eles também tentaram pegar a bolsa da mulher e houve aí luta corporal e acabaram atirando na senhora, de 37 anos, uma estudante que estava voltando para casa. A gente vai pegar mais detalhes dessa prisão aqui com o delegado Adriano Félix. Então, eles jogaram os documentos da senhora perto da casa do Everton. Perfeitamente. Logo após o latrocínio, no dia 13 de outubro de 2017, esses indivíduos feriram um disparo contra essa vítima, que retornava da escola, do André Araújo, e a partir daí, logo após pegarem a resta furtiva, que era uma bolsa e um J1, eles abandonaram nas proximidades do Grande Vitória, o local onde o Everton reside. E a partir daí a gente conseguiu identificar esse suspeito, juntamente com outro coautor que efetuou o disparo, segundo o depoimento nessa especializada do próprio Everton, e a partir daí solicitamos pela prisão preventiva. Agora chama a atenção, né? Um celular que não deve valer mais do que R$100 nessa revenda aí no mercado, foi a vida da senhora. Perfeitamente, a resta furtiva não valia nada, né? Era uma bolsa, documentos pessoais e um celular J1 que foi vendido, inclusive, por R$100 para um próprio familiar do Everton. E por isso eles ainda retiraram a vida dessa mãe de família que deixou 3 filhos, um neto e toda uma família desestruturada. Bom, os outros 2 elementos que participaram desse crime estão sendo investigados. A qualquer momento podem ser presos também. Sim, um dos coautores está com mandado de prisão preventiva decretada. O terceiro indivíduo que estava na direção do veículo ainda não foi identificado, mas a Polícia Civil está trabalhando intensamente nesse caso no intuito de retirar de circulação esses indivíduos de alta periculosidade que praticaram um crime bárbaro. Eu indico nesse momento às pessoas, os transeuntes que estão em determinadas horas do dia, principalmente no período noturno, que não reajam a esse tipo de assalto. E sim venham na polícia, relatem o fato à autoridade policial, à Polícia Civil, façam o boletim de ocorrência para que a polícia possa agir e prender esses indivíduos. Bom, e a população também pode e deve ajudar, não é isso? Perfeitamente. Caso alguém saiba do paradeiro desses 2 indivíduos que estão nesse latrocínio consumado, que entre em contato pelo Disque Denúncia, no caso WhatsApp da Roubos e Furtos e Defraudações, pelo 9148-5290. Todas as informações serão mantidas em sigilo. E uma ossada humana foi encontrada dentro da mata da Universidade Federal do Amazonas. O material pode ser de um homem desaparecido há cerca de 3 anos. Agora, o que mais surpreende nessa história é que foi o irmão dele quem encontrou os restos mortais.
A Universidade Federal do Amazonas tem uma área verde bastante extensa e muitos moradores dos bairros próximos acabam invadindo a área verde com diversos objetivos. Neste fim de semana não foi diferente. Um rapaz que é morador do Coroado resolveu entrar aqui na área verde da universidade para pegar tucumã. O que ele não esperava é que nesse passeio ele acabasse encontrando uma alçada humana. Até aí já seria um fato extremamente inusitado, só que a alçada estava com documentos do lado e dava para identificar a vestimenta que aquela pessoa estava usando quando ele morreu. Os documentos revelaram que a alçada pertence a Tiago da Costa Oliveira, de 27 anos, irmão de Lucas, o rapaz que invadiu a Universidade Federal do Amazonas. O Tiago já estava desaparecido há cerca de 3 anos. A última vez que os familiares tinham visto o Tiago, ele tinha entrado justamente aqui na área da universidade. Ninguém sabe para quê. A mãe do Tiago chegou a revelar para a polícia, na época em que ele desapareceu, que ele costumava entrar aqui na UFAM, na mata, para consumir entorpecentes. Ele desapareceu há 3 anos e desde então ninguém nunca teve nenhum tipo de notícia, até agora, quando o Lucas encontrou a ossada do irmão. Além dos documentos que estavam ali do lado dos restos mortais, existia também uma camiseta igual a que o Tiago tinha e com a qual ele desapareceu. A família, inclusive, tem uma foto, mas depois da remoção por parte do Instituto Médico Legal, a polícia vai ter que esperar os exames de DNA para comprovar que esses restos mortais realmente pertenciam ao rapaz desaparecido. Família procura por casal que desapareceu há mais de 5 dias e faz um apelo para quem souber do paradeiro dele. A família Costa, que mora nesta residência que fica no bairro Lírio do Vale, está desesperada. A Elisângela Costa e o marido dela, o Jackson Silva, estão desaparecidos desde a última quarta-feira. Eles saíram desta casa dizendo que iam até o bairro São Lázaro para negociar um terreno que fica em Altazes. Eles disseram que iam até a casa de um pastor para definir o valor da venda. Só que, segundo esse pastor, esse casal nunca chegou até o bairro. A família, desesperada, na sexta-feira, registrou um boletim de ocorrência, colocou a foto desse casal nas redes sociais, esse casal que você vê na imagem. Só que até agora, 5 dias já se passaram e a família não tem nenhuma notícia a respeito dessas 2 pessoas. No último sábado, uma amiga desse casal ligou dizendo que o marido da Elisângela havia ido, na verdade, até a casa dela emprestar R$10 para pagar o ônibus. Só que ele estava sem a esposa, a Elisângela. Você, que é irmã dela, ficou bastante preocupada com essa situação. Ele informou para essa amiga da família o porquê que ele estava sem a esposa? Não, só falou que ele estava precisando de passagem, né? E ele pegou e ele falou assim, eu tenho R$10 dá? Ele disse, dá. Pegou e saiu de lá. E ela falou que tinha visto no Face, que estava atrás dele, né? Com foto e tudo mais. E ele falou, não, a gente já está indo para lá. Mas até hoje não retornaram. Ou seja, essas 2 pessoas sabem que a família está bastante preocupada com essa situação, mesmo assim continuam desaparecidos. O que você imagina que possa ter acontecido com a tua irmã para até agora ela não dar nenhum sinal de vida? Algo aconteceu, porque até então ela sabe que o pai dela está doente, né? E apareceu outro problema para ele mais sério, que é do problema cardíaco que deu nele. E minha mãe é de idade, também não pode acompanhar ele, e ela acompanhava ele na hemodiálise todo dia e até hoje ela não ligou para falar nada, para dar uma satisfação para a gente do que está acontecendo, porque ela é de ligar para a gente. A família está em busca de informações a respeito dessas 2 pessoas que você vê na imagem. A senhora, que é a mãe da Elisângela, foi até a delegacia, registrou um boletim de ocorrência. Inclusive, a polícia também achou esse caso muito estranho. O que eles pediram para vocês fazerem a partir de agora? Não, ela falou para ela ir no ML. Foi na hora que ela ia pro ML, no ônibus, quando essa amiga ligou dizendo que ele tinha ido lá. Então ela voltou, né?
Depois nós ligamos para ela e eu falei, por que a Elisângela, por que a Elisângela não tinha ido? Ela disse que o Júnior falou, que é o marido dela, que ela tinha ficado sentada lá no posto de gasolina porque estava muito cansada, que eles já vinham da Ceasa, né? Eu não sei se bate isso, porque a mãe dele foi lá na estrada, lá na Altase, e disse que eles não tinham ido para lá. Ou seja, é uma história que não faz tanto sentido, mas na verdade é a única versão que a família tem a respeito dessas duas pessoas que estão desaparecidas desde a última quarta-feira. Você quer notícias da tua irmã? Quem vê esse casal que aparece na imagem pode entrar em contato com vocês através de que número? Do meu número, né, 94 19 47 8, né, que até mesmo da mamãe mesmo, que é 91 55 10 25. Que a gente está aguardando qualquer tipo de notícia, mas a gente quer saber algo sobre ela. E um adolescente é encontrado morto e o padrasto é o principal suspeito. A vítima foi encontrada estrangulada em casa. E quem tem outros detalhes sobre esse caso é o repórter Danilo Alves, que já está ao vivo com a gente. Olá, Danilo, bom dia. Por que o companheiro da mãe da vítima se tornou suspeito? Porque foi ele que encontrou o corpo do adolescente de 13 anos, Carlos Eduardo da Silva Martins. O padrasto, Adriane, foi identificado como Naldo da Silva e Silva, de 35 anos. E é por isso realmente que ele é suspeito, já que ele foi a única pessoa que estava na casa, além, lógico, dos irmãos, um de 6 e outro de 8 anos, duas crianças. E, lógico, foi ele que encontrou o corpo do enteado por volta das 7h20 da noite do último domingo, lá no bairro Mauazinho, que fica na zona leste da cidade. A situação foi mais ou menos assim. Ele disse primeiro à tia e à mãe da criança que ele tinha se enforcado na rede. Ele foi encontrado em um armador, né, de rede, com uma rede em volta do pescoço, um punho da rede em volta do pescoço. E isso foi o que ele contou, né? Ele disse que o rapaz tinha primeiro se estrangulado, depois disse que tinha sido estrangulado por outra pessoa, porque ele havia estava na verdade com as roupas sujas, arranhões, enfim. Tudo o levava a crer que ele tinha sido assassinado. E depois, tudo isso foi constatado pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica, que, no caso, apurou e informou a família que ele realmente foi assassinado. Depois disso, depois dessa situação, que o padrasto encontrou, no caso, o enteado, Carlos Eduardo, a polícia já foi acionada. E, imediatamente, as investigações começaram. E aí o que aconteceu foi o seguinte: eles informaram que o rapaz, no caso o adolescente, e o padrasto tinham uma relação conturbada. Eles discutiam, um agredia assim verbalmente o outro, existia uma discussão, um clima pesado na casa, e isso pode ter sido uma das principais motivações. O padrasto nega o crime, apesar dele ter sido detido e estar na delegacia agora. Ele foi detido por volta das 5h40 da última segunda-feira, na casa mesmo onde a família morava, e agora presta depoimento na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Apesar dele negar esse crime, os investigadores, no caso da polícia, começam aí a tentar descobrir, identificar, já que como o rapaz é uma das testemunhas, também pode auxiliar nessas investigações. Uma outra situação aí que é bastante complicada é que a mãe tinha ido para a igreja na hora do crime, então ela não tinha visto nada, não soube de nada. E ela estava comemorando 30 anos. O aniversário dela tinha acontecido e o filho participou desse aniversário. O filho esteve na festa junto com a mãe e o padrasto. E depois sumiu. Foi então que às 7h20 da noite esse padrasto encontrou, no caso, o Naldo da Silva e Silva. Agora ele está sob custódia na delegacia como principal suspeito e agora eles devem ver aí se vão indiciar o rapaz por homicídio. Uma situação bastante complicada, já que o menino tinha 13 anos de idade. Um adolescente de 13 anos morto assim, cruelmente desse jeito, estrangulado. É uma situação realmente que tem que ser investigada, Adriane.
E a gente vai acompanhar essa investigação. Agora, Danilo, mudando de assunto, uma mulher foi assassinada na estrada de Altazes. Já há alguma pista sobre quem cometeu esse crime? Sim, já há uma pista, inclusive o suspeito já está preso. Esse suspeito foi identificado aí como Nixon França Carvalho, de 18 anos. E o nome da vítima é Maria Jesuíta Pereira Cato, de 52 anos. Essa história é uma história muito triste, porque além de envolver a violência, tem também questões de infraestrutura. Você vai entender mais ou menos. O seguinte foi que a dona Maria Jesuíta estava com a neta. A neta estava com uma motocicleta e as duas percorriam um ramal que dava acesso a um sítio da família. Só que esse ramal estava em péssimas condições de tráfego, então nem a motocicleta conseguia passar por esse ramal. E aí o que aconteceu? Ela decidiu ir a pé. Ela foi andando aquele ramal até chegar ao sítio da família. Foi então que a jovem de 18 anos voltou na parte até onde deu para ir com a motocicleta do ramal e viu o Nixon vestindo uma blusa azul, uma bermuda jeans, enfim, passando pelo outro lado, né, a mesma direção em que a dona Maria Jesuíta estava indo, no caso para o sítio. E aí depois o que aconteceu foi que a jovem foi embora e a dona Maria Jesuíta foi abordada. A polícia acredita que Nixon abordou essa senhora e pediu os pertences dela. Ela não deu esses pertences e foi então que ele esfaqueou essa senhora na cabeça. A dona Maria Jesuíta, segundo a perícia da Polícia Civil, até tentou se esquivar ali do assaltante. Ela colocou o braço e, no caso, as mãos sobre a cabeça para poder se proteger. Só que as facadas atingiram os 2 punhos da dona Maria, o olho e também o crânio. Foram 6 facadas ao total. Isso aconteceu bem em um ramal mesmo lá no município, na zona rural do município de Altazes, tá? E depois disso, depois que o Nixon conseguiu fazer isso, ele fugiu. A polícia foi acionada e hoje ele foi preso pelos guardas municipais. Hoje não, ontem no caso, segunda-feira, ele foi preso ainda à tarde, por volta das 1h20, lá no ramal, próximo ao ramal do campo, bem pertinho do local onde aconteceu esse assassinato. Ele confessou o crime, disse realmente que tinha feito isso porque queria ali tirar os pertences da dona Maria e agora vai responder por esse crime aí de latrocínio. Uma situação muito triste. Imagina só, Adriane, você deixar a sua avó, um ente querido, em qualquer lugar que seja, com problemas já de infraestrutura e voltar a saber que ela está morta. Muito, muito triste o depoimento da neta para a delegada, principalmente porque ela foi avisada pelo padrasto dela, né? Enfim, foi uma situação muito triste e agora a delegacia já prendeu o suspeito que vai ser indiciado por latrocínio. Ok, Danilo, obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E aqui no Amazonas, os pedidos de medida protetiva feitos por mulheres vítimas de violência doméstica dobraram em 2018. E uma nova lei federal promete apertar ainda mais o cerco contra os agressores que desobedecem às restrições impostas pela Justiça. Após 8 anos de relacionamento, agressões e ameaças, chegou o dia de denunciar o companheiro. No inquérito, a vítima também pede uma medida protetiva para tirar o agressor de casa e mantê-lo a pelo menos 300 metros de distância. Essa madrugada, né, essa última discussão, ele falou que se tivesse uma arma, me dava tiros e tal. Estava muito violento, né? Aí eu prefiro que ele se afaste para evitar, sei lá, umas futuras complicações, né? Em 2017, o Tribunal de Justiça do Amazonas recebeu mais de 4.000 pedidos de medida protetiva. Em 2018, a média mensal quase dobrou, de 343 para 640. Esses mecanismos de proteção são emitidos pelos juizados especializados no combate à violência doméstica. Segundo a juíza, basta um boletim de ocorrência para dar início ao pedido e a ordem judicial sai em até 4 dias. Aqui no Amazonas a gente tem trabalhado muito, os 2 juizados, para que o processo seja mais célere e para que elas acreditem no sistema de justiça, né?
Elas têm o respaldo da lei, elas têm o respaldo do sistema de justiça. Não há por que não denunciar, porque somente com a denúncia é que se rompe o ciclo de violência. Medidas protetivas podem incluir distanciamento do agressor, afastamento do lar, restrição de visita aos filhos e restituição de bens. Em caso de descumprimento, a vítima deve registrar um novo BO e esperar a justiça decidir pela prisão preventiva do agressor. No início de março, o Senado aprovou uma nova lei que torna crime o descumprimento de medida protetiva. Com isso, o agressor pode ser preso em flagrante no momento em que desobedecer à ordem judicial. A nova lei ainda precisa ser sancionada pelo presidente e é bem vista pela titular da Delegacia da Mulher. Segundo ela, 1/3 das medidas protetivas são desobedecidas por causa da demora no processo de prisão dos agressores. Que às vezes ele não comete crime nenhum, mas ele invade o cerco de 300 metros que estaria fixado, ele entra naquele cerco e não está nem aí. Ele vai no entorno da casa, ele vai no entorno do trabalho, deixando a vítima temerosa, mas não tem o que ser feito, a não ser a representação pela medida da prisão preventiva. E já nesse caso, não. Nesse caso, pode chamar a polícia militar ou a polícia civil que ele será preso em flagrante apenas pelo descumprimento da medida protetiva, que se tornará um crime. E mais professores da rede estadual aderiram à paralisação da categoria aqui no Amazonas. De acordo com o governo, os profissionais apresentaram um documento que torna oficial a greve a partir de quinta-feira. Mas nessa segunda-feira, as aulas já haviam sido suspensas em várias unidades. Nas contas da Associação de Professores e Pedagogos, 117 escolas estaduais da capital estão sem atividades. Nossa equipe percorreu 5 unidades. Todas dispensaram os alunos. Os professores estão indo para a escola, mas não estão indo para a sala, entendeu? E eles falaram que não poder, quem faltasse não ia levar falta. Segundo a Asprom, que vem atuando paralelamente ao Sinteam, sindicato da categoria, a medida partiu dos próprios trabalhadores. Oficialmente, a greve começa na quinta-feira, 72 horas após a entrega deste documento à Secretaria Estadual de Educação. Nele, os professores e pedagogos prometem manter 30% das atividades. Eles cobram do governo reajuste salarial de 35%. Porque nós estamos há 4 anos sem reajuste salarial e não é possível mais que essa categoria suporte esse prejuízo que vem tendo nesses 4 anos. Já o Sindicato dos Trabalhadores da Educação afirma que a greve é legítima, embora ilegal. O Sinteam promete na quinta-feira fazer uma assembleia geral para definir se adere ao movimento. Em nota, a SEDUC também classifica como ilegais as paralisações desta segunda-feira. A secretaria propõe reajuste de 4,57%, além de promoções e aumento de gratificações. Enquanto isso, mais professores cruzam os braços. O que se comenta nas escolas é que unidades de 31 cidades do interior também estão sem aula. Se teu futuro espera essa grandeza, terra adorada. E conforme você viu aí na reportagem, a paralisação oficial dos professores deve ocorrer a partir de quinta-feira. Mas ontem, quase 150 escolas aqui do estado não tiveram aulas por conta dessa mobilização. Sobre esse assunto, eu converso mais uma vez com o Danilo Alves. O Danilo está em frente do Colégio da Polícia Militar em Petrópolis. E vamos saber como está por lá o movimento, já que essa foi uma das unidades que não teve aula ontem. Danilo, por aí está tudo normal ou os professores continuam no movimento? Oi, Adriane. Então, por aqui a movimentação ainda é bastante tranquila. A gente vê os alunos aqui na frente da escola, provavelmente porque a aula ainda não começou. O que a gente sabe é que algumas escolas que, no caso, paralisaram ontem, no todo, foram 147 unidades escolares. Uma delas foi a CMPM, aqui no bairro Petrópolis. E os alunos, eles agora aguardam aí um posicionamento da rede, porque os gestores ainda não chegaram aqui na escola e também alguns professores vão chegando devagar. O Lambert Melo, que no caso é o secretário, o diretor financeiro da Asprom Sindical,
que é a Associação dos Professores que está à frente desta situação, no caso dessa greve, ele informou que algumas escolas realmente voltariam a trabalhar, já que legalmente a greve dos professores começa apenas na quinta-feira, assim como a gente viu na reportagem do José Augusto. E por conta disso, algumas pessoas, no caso gestores, decidiram que, para melhor atender e não prejudicar tanto os alunos, eles vão voltar a trabalhar nesta terça-feira. A gente ainda não tem informação se o CMPM vai funcionar, mas muitos pais trouxeram os alunos e muitos pais estão aguardando os alunos aqui na frente, junto com eles, para poder saber se realmente vai ter aula ou não, porque qualquer coisa eles já levam de volta. E claro, também sabem qual é a situação real que está acontecendo aqui. Como você também já viu na reportagem, os professores pedem um reajuste de 35%, só que houve uma negociação paralela com o sindicato dos trabalhadores da educação, no caso que é o Sintean, que é um outro sindicato que também ali tem um trabalho, e essas duas frentes, né, como a gente já falou aqui também no Manhã no Ar, elas não se entendem. Então, as representações são diferentes. E o governo atende o Sintean, já que é um sindicato, mas aí tem todo o rebuliço da Asprom, enfim. Agora, aqui atrás, a gente vê, ó, a movimentação já começou. Os alunos já estão entrando, a gente vê que nada fora da normalidade. Voltando aqui, falando sobre a questão da greve, o que acontece é que o governo está querendo 4,50%, 4,5% ali para reajuste da categoria, sendo que há aí um déficit de reajuste de pelo menos 4 anos. Então, a categoria quer realmente que haja essa questão de reajuste de pelo menos 35% por conta de todo o atraso que, segundo eles, o governo fez, né? Que não pagou, no caso, a categoria. E no caso, ainda nessa quinta-feira, quando acontecer a paralisação, haverá um grande movimento. O Lambert Melo disse que será um movimento histórico e que realmente haverá a paralisação toda na rede estadual e, no caso, nos próximos dias, em 30%, como estava no documento do comando de greve. Por enquanto, a gente continua aqui, Adriane, a situação tranquila, os alunos entrando, muitos professores também ali já estão entrando para dar suas aulas, alguns não vão entrar em sala de aula, e a situação é essa, enquanto não houver negociação entre o governo e, lógico, a Asprom sindical ou qualquer frente que realmente esteja ali para poder resolver esse problema, a situação vai continuar de incerteza. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. E a situação dos professores só deve se resolver quando de fato houver um entendimento entre a categoria, né? Porque de um lado existe o sindicato que já fez alguns acordos com o governo que não são acordos aceitos pela categoria. Do outro lado tem a Asprom, que também não tem uma grande representatividade. E esses profissionais que estão deixando de trabalhar, na verdade, não são nem sindicalizados, nem são na Asprom, são profissionais por iniciativa independente, na maioria das vezes, que está parando de forma setorial o setor de educação. Agora tem essa previsão de paralisação, de greve para quinta-feira, mas por ser uma associação, ela teoricamente não teria valor jurídico, né, para fazer uma representação de greve no Tribunal de Trabalho. Seria o sindicato, mas o sindicato dos professores há muitos e muitos anos não faz nada nesse sentido, né? Então os professores todos acabam ficando nessa situação e é algo que a gente vê se repetindo e que ganha força em ano de eleição. Espera-se 4 anos para poder dar um reajuste, para poder pressionar o governo, porque aí está às vésperas de um novo processo eleitoral, de um novo pleito, e aí existe uma maior tentativa das categorias, como houve agora recentemente com os policiais, e aí o governo se sente acuado e acaba cedendo, o que não deveria acontecer, uma vez que a gente tem uma lei da database e prevê que todo mês de março os funcionários públicos devem receber o seu reajuste salarial. E uma cratera, resultado de uma obra inacabada, está prejudicando moradores na rua Rio Guaíba, lá no Novo Aleixo. O buraco, com quase 2 metros de profundidade, já impede o trânsito no local e ameaça a estrutura das casas. Essa reportagem eu estou começando literalmente no buraco, aqui no buraco da rua Rio Guaíba. Já é conhecido, inclusive. É uma situação que os moradores já convivem há mais de 5 anos. E essa escada aqui não é por acaso não, vou pedir inclusive para o Irailton mostrar a gente. Os moradores já têm uma escada porque toda vez que chove acontece isso que está acontecendo agora, olha. O barro está cedendo, está havendo um desmoronamento aqui. Os moradores colocam saco com barro para tentar impedir
que esse buraco cresça aqui na rua Rio Guaíba. E como eu falei ainda há pouco, esta não é uma situação recente. Esse buraco é uma obra da prefeitura, que era para canalizar um garapé dentro desse buraco. O que é que eles fizeram? Fizeram a obra até aqui, fecharam com barro e agora cedeu. E nós já vem há 5 anos, não tem água encanada. E tiraram o asfalto da nossa rua. A gente está aqui e ninguém vem aqui dar uma solução para a gente. As casas que correm o maior risco por conta do buraco que está desmoronando são essas duas aqui e também essa outra residência onde funciona um comércio. Aqui, olha, na calçada a gente consegue perceber como o piso baixou. Todo esse cimento aqui já foi um reparo que o morador precisou fazer. Isso porque a calçada cedeu, parte da frente do comércio toda cedeu, toda foi reconstruída e por isso o morador, inclusive, teve que fazer isso, olha, comprar uma carrada de barro, comprar sacos para colocar este barro lá no buraco. Estou tentando de novo, porque eu estava com medo que esse dia agora desabar de novo. Eu comprei uma carrada de barro, comprei 100 sacos vazios e estou botando aí para ver se não derriba minha casa, né? Porque a gente já fez uma reportagem aí, a gente já pediu, mesmo pelo amor de Deus, que eles venham aqui com nós para resolver nossos problemas, porque a gente passa anos e anos para construir uma casinha dessa daí pra gente morar. Aí um buraco desse daqui, eles não vêm ver, vai destruir todos os nossos bens, né? O seu Manuel voltou aqui para o buraco, vai mostrar para a gente, olha, o pedaço de barro que acabou de desmoronar aqui. Ele fez essa contenção com sacos de barro que está aqui, olha. A gente percebe que o desmoronamento ali poderia ter sido bem maior. Ele está fazendo isso, inclusive, ao risco de ocorrer um outro desmoronamento aqui a qualquer momento, ao risco, inclusive, para a vida do morador que está aqui tentando fazer essa contenção, tentando conter esse desmoronamento que ocorre na frente da casa dele. Então a gente novamente lembra as autoridades, como já o fizemos outra vez em outra reportagem que esteve aqui na rua mostrando o mesmo problema. Esta é a rua Rio Guaíba, o bairro é o bairro Novo Aleixo, zona norte da cidade, e o problema é este aqui. Os moradores precisam que essa tubulação de esgoto, que seja feito uma destinação nessa tubulação de esgoto, ou que o esgoto seja continuado, ou que ele seja de vez interrompido neste ponto, porque as pessoas já não aguentam mais conviver com isso aqui há cerca de 5 anos. Tempo, né? Essa situação é inadmissível e a prefeitura já deveria ter resolvido junto com a Manaus Ambiental isso, porque é um problema que coloca em risco a vida de muitas pessoas, sem contar no transtorno diário que é para quem vive nessa área. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Obras para questionar a falta de uma infraestrutura no local e fomos informados que a rua Guaíba está no cronograma de obras da prefeitura. A nota não precisou quando os trabalhos começam por lá. Será que está no cronograma 5 anos? Porque é o tempo que esses moradores estão enfrentando problemas. E dizer uma resposta como essa, totalmente superficial, não resolve nada o problema, né? Nem dá uma previsão. Enquanto isso, os moradores não sabem se tem que continuar comprando carrada de areia, de barro para tentar tapar o buraco, se tem que continuar por eles mesmos tentando fazer uma obra que é de responsabilidade do poder público, né? Agora, no começo do ano, né? Agora, dia 15 de março, inclusive, venceu a primeira parcela, a cota única do IPTU, para você pagar e ter reparos na sua cidade, para que a prefeitura mantenha as coisas em ordem. Como é que uma pessoa que mora num lugar como esse vai ter estímulo para pagar um IPTU, sendo que está há 5 anos nessa mesma condição, né? A gente espera que a prefeitura tenha um pouco mais de carinho pela população e dê uma resposta digna em relação a isso. 5 anos esperando para dizer que está no cronograma, mas não sabe quanto tempo vai atender? Mais uma denúncia revela as péssimas condições do Centro de Zoonoses de Manaus. A dona de um animal entrou com um processo na justiça depois de descobrir que o bicho foi costurado com um barbante em uma cirurgia de castração. Quem vê Belinha assim saudável não imagina o sufoco que passou. Em agosto de 2016, ela foi castrada no Centro de Controle de Zoonoses. Ficou de repouso por alguns dias e começou a ter uma série de hemorragias. O sangue começou a passar pelos pontos externos e aí nós vimos que não era natural. E aí, quando levamos ela na clínica, né,
Em emergência, a doutora constatou que a sutura dela tinha sido feita com barbante. E aí ela precisou de uma transfusão de sangue e foi horrível pra gente quando a gente descobriu, porque ela quase morreu nesse processo, né? Segundo o laudo emitido por uma clínica veterinária particular, a musculatura estava aberta com sangramento intenso e afrouxamento dos vasos sanguíneos. Isso porque um fio usado para ligamento dos vasos tinha aparência semelhante à de um barbante. As fotos tiradas momentos depois da cirurgia reparadora mostram um suposto material usado para fazer os pontos cirúrgicos. Tentei marcar uma reunião com a diretora Márcia, tentei conversar, mas nunca havia disponibilidade para me atender. Eles nunca conseguiam, nunca tinha tempo, ela nunca estava disponível, ela nunca estava lá, então eu nunca tive uma resposta do CCZ do que aconteceu naquele dia. Se foi só ela que foi suturada com barbante, se teve outros animais, eu sempre quis saber se outras cadelas que também foram castradas ali tiveram o mesmo problema que eu nunca soube. Além de gastos financeiros que beiraram R$2.000, Anne não vai deixar esse caso cair no esquecimento. O processo ele já está correndo, na verdade, desde 2016, só que eu ainda não tive respostas também, né? Uma visita feita ao Centro de Zoonoses por vereadores de Manaus encontrou medicamentos vencidos desde 2014. Depois da denúncia, o atendimento na unidade foi suspenso. Sobre essa denúncia na reportagem, nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que é responsável pelo Centro de Zoonoses de Manaus, mas até esse momento a gente não teve nenhuma resposta. E mais de 10 mil pessoas no Amazonas já saíram do programa Bolsa Família. A maioria conseguiu emprego e saiu da faixa de baixa renda, que é estipulada pelo governo federal. Mas quem ainda está dentro ou quer entrar tem que correr para se cadastrar ou recadastrar e manter o benefício. O calendário oficial ainda não saiu, mas Denise não quer perder tempo. Já separou toda a documentação para se regularizar no programa Bolsa Família. No ano passado, ela quase perdeu o benefício. Eu preciso, né? Eu tenho uma filha, então eu necessito muito desse benefício, né? A Sandra não conseguiu emprego e tem 6 filhos. Ela está cadastrada no programa desde 2011. E como o marido também está desempregado, o auxílio tem suprido e ajudado no dia a dia. É com isso que eu vivo, né? Dá para me comprar o alimento, algum remedinho para os meus filhos, né? E assim eu vou levando a vida. Mais de 200 mil pessoas estão cadastradas para receber o Bolsa Família no Amazonas. Mas pelo menos 10 mil famílias saíram do sistema nos últimos 3 anos. E não foi só porque perderam os prazos ou não conseguiram se cadastrar. A maioria conseguiu emprego e saiu da faixa de baixa renda exigida pelo governo federal. O que a gente espera? Que o programa Bolsa Família ele não seja um ponto de chegada, e sim de partida. A nossa expectativa não é aumentar, mas é diminuir, porque se a economia melhora, as pessoas alcançam posto de trabalho e naturalmente vão saindo desse programa que basicamente é para quem está dentro da vulnerabilidade, para quem está dentro do estado, na faixa da pobreza. E para não perder o benefício, o secretário de Assistência Social do município lembra que é bom ficar atento aos prazos e exigências. Tem que ter uma renda per capita que não ultrapasse R$ 170, além da comprovação da permanência das crianças na escola e o acompanhamento no sistema público de saúde. E agora a gente vai para o intervalo e depois tem a nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. Vamos falar que o TRT autorizou um reajuste de 3,5% para os rodoviários. E você vai saber também sobre o álbum da Copa do Mundo de 2018, que já está circulando no jornal A Crítica. Mais um presente para você, um instante só, não saia daí.